Hoje é uma convidada, é marcada por paixão, dedicação ao aspecto social. Nós vamos conversar com a Inês Aparecida Monteiro Ortega. Mas hoje em dia está muito voltada a cada técnico fazer o seu relatório, né? Mas quem desenvolve, quem planeja é quem está aqui na base. Meu pai é Achilles Monteiro de Moraes, mas é complicado porque tem que pronunciar Aquiles. Os dois vieram da roça, Sim. sim, e depois nós fomos para a cidade. Passa a ser advogado, padre, psicólogo, sabe? Aí quer receita, quer assim, não, peraí, eu já vou te encaminhar, vou te orientar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Hora Mais com Lourdes Struziati. Mas se nós estamos chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E como vocês sabem, toda semana nós trazemos um convidado ou uma convidada que fala sobre sua vida pessoal, sua vida profissional, e sempre nós dizemos, quando nós trazemos é porque vai te inspirar. Hoje é uma convidada, já comecei a falar, mas nós estamos entrando para o nosso quadro Vozes de Sabedoria. E é uma convidada, e eu passo a falar um pouquinho só do currículo dela, porque isso ela vai estar falando depois no decorrer. Mas já vou falar para você com quem nós vamos falar. Você já vai ver. Nós vamos conversar com a Inês Aparecida Monteiro Ortega. Olha, é uma mulher cuja trajetória se confunde com a própria extensão rural em Mato Grosso do Sul. Desde 1978, quando iniciou como extensionista social rural na Empaer. Até a sua atuação agora, atual, como agente de desenvolvimento rural na Agraer. A Inês dedicou a sua vida a transformar comunidades, fortalecer famílias agricultoras e abrir caminhos para o protagonismo feminino no campo. Olha como que é. Sua história, escute, é marcada por paixão, dedicação ao aspecto social. Inês, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E muito obrigada já pelo seu sim. Bom dia. É um prazer enorme de estar aqui para falar um pouco dessa história que eu sou apaixonada por ela. Então, e por sua paixão é que a gente te convidou, Inês, porque te conhecendo e vendo a sua paixão, vale a pena não ficar só para você e para aquelas que têm o privilégio de estar com você, mas a gente quer partilhar com muitas mais pessoas. E aqui no nosso podcast, Inês, nós temos um costume. Todos os nossos convidados, a gente dá um mimo. E o mimo já está aí na sua frente, que é essa caneca. É para você, é sua. Que linda, muito obrigada. Vou guardar com muito carinho e eu faço coleção de canecas. Opa, então vai dar. Então Cada vai lugar dar. que eu vou, eu trago uma caneca de Então, lembrança, de recordação daquele momento especial. então, Inês, e essa caneca traz o logo do nome do nosso podcast e você está participando, que está aí, que é Vozes de Sabedoria, porque nós sabemos que todos os nossos convidados têm uma sabedoria no seu coração, na sua mente, e é disso que a gente sempre gosta de partilhar. Mas
Muitas vezes, esses grandes projetos, a gente não imagina ali no dia a dia a mão na massa. Então, para a gente entender melhor a sua vida hoje na Agraer de Itaporã, como é que as coisas acontecem na prática? Então, eu te pergunto, como é um dia típico de trabalho seu, Inês, na Agraer? Bom, primeiramente, nós somos uma equipe Opa, formada por engenheiros agrônomos. Nós temos na nossa equipe um doutor em solo, né, o Douglas, e sim, nós temos os nossos um agrônomo que mexe com a parte de fruticultura e olericultura, que é o Massanori. Temos o Jair que ele e o Telmo, que são técnico agropecuário, e eu que sou técnica de economia doméstica, e a Sueli, que é a nossa administrativa. sim, Ela é responsável de passar os relatórios, as atividades nossas no computador, mas hoje em dia está muito voltada a cada técnico fazer o seu relatório, né? sim. Então, a nossa equipe já foi muito grande, desde o tempo que a gente começou a trabalhar. Hoje nós estamos, assim, bem limitados. Sim, A equipe bem pequena, mas competente, responsável. E sim. está aí o resultado de vários projetos rurais, né, projeto de crédito rural e a assistência técnica e a extensão rural. Ô Inês, e como que dentro dessa sua rotina, né? Você chega lá, você falou que você tem uma equipe, né? Cada um nas suas funções. Mas você gosta, se eu falar errado, você pode me corrigir, de visitar famílias, organizar reuniões ou planejar projeto, ou é tudo isso junto? E deixa eu só complementar a pergunta anterior. Nós temos o nosso regional, que é responsável por 11 escritórios da Agraer no município, Sim. na região, e nós temos o nosso central, que é Campo Grande, tá? Então, nós temos as diretrizes a cumprir, certo? Certo. E quando a gente chega no nosso trabalho, nós já temos uma programação anual, uma programação mensal e a semanal. Então, a gente vai distribuindo as tarefas durante o decorrer do ano. Entendi. E nisso está envolvido tudo. A comunidade que você vai visitar, a quilometragem que você corre, né, que o carro percorre, a quantidade de combustível. Então, é tudo controlado. Nós temos um cronograma de marcar a quilometragem, que você saiu, que você voltou, que você Olha. chegou. É tudo muito organizado. Oi, Inês, e esses projetos que acontecem, como você falou, tem aqui a central para a gente entender, daí tem uma hierarquia, É uma né? hierarquia. Uma hierarquia. Uma hierarquia. Daí vem de cima para baixo, ou vocês que estão aqui que fala como que vai ser, ou como que funciona mesmo? Assim? Funciona dessa forma. Ela tem uma diretriz, tem as ações que é para fazer, mas quem desenvolve, quem planeja, é quem está aqui na base. Somos tá. nós. É vocês. Nós planejamos a ação que nós vamos fazer e encaminha, e aí Se é aprovado, se tem aprovada e aí flui. Aí vai você executar. realiza, vai ser executado. Ah, tá. Tá? Então tem umas diretrizes, Sim. vocês olham as diretrizes, aí se encaixa aqui dentro do Isso, município. isso. Aí vocês fazem o projeto, envia, mas precisa ser aprovado, é isso? Nós temos que fazer a nossa ação de acordo com a realidade do nosso município. Entendi. Entendeu? Então, assim, a mesma ação que eu faço não vai dizer que o município vizinho ou outro vai fazer. É de Entendeu? acordo com de acordo com a realidade que do tem. município. Entendi. Entendeu? Inês, existe um hábito, um ritual que você tenha para começar o seu dia ali dentro do seu trabalho? Tem. Primeiramente, a gente chega e vai tomar um cafezinho. Opa! E depois cada um vai para sua sala, vai ver a sua programação, vai ver o que tem que fazer, e aí a gente já começa a fazer os trabalhos. Assim. Então, primeiro de tudo é um café. É um café para despertar. Tá certo. Inês, para nós entendermos essa profissional, né, tão apaixonada que você é hoje,
Eu quero voltar um pouquinho no tempo, Hum, porque toda vocação costuma ter raízes profundas com na certeza. infância e na forma como nós somos educados. Então, eu quero perguntar para você, como sua infância em Núbia, que eu sei que você veio de lá, né, Núbia, e a sua convivência com seus irmãos, né, ali com os familiares, influenciaram na sua escolha profissional? Teve essa influência ou você foi sozinho? Bem, primeiro, para falar dos meus irmãos, eu tenho que falar dos meus pais. Sim. Meu pai é Achilles Monteiro de Moraes, mas é complicado porque tem que pronunciar Aquiles. Ah, E minha mãe, Ana, com 2 N's, ela exige isso. ah, é? Ana Gonçalves de Moraes. E meu pai, os dois vieram da roça, Sim. sim. E depois nós fomos para a cidade. Nós morávamos numa fazenda, Fazenda Araponga, que a gente visita até hoje. Olha que Maravilhoso. lindo. Tem um riachozinho que hoje quem usufrui é meus netos, Olha quando nós vamos lá. aí. Aham. Então, o meu pai é um homem que muito esforçado. Aí ele foi trabalhar como funcionário público na rede estadual, na escola. Sim. E minha mãe seguiu ainda indo para a roça, porque nós somos em 7 irmãos. 7 E eu a irmãos. mais velha, então eu tinha que cuidar dos meus irmãos e a minha irmã Ivone também, que já é a segunda. Sim. E mas depois a minha mãe conseguiu, né, trabalhar na prefeitura. Então, os dois funcionários públicos. E o que me influenciou a trabalhar, né, a ser o que eu sou, Hum. foi mais por minha vontade própria e pelo empurrão da minha mãe. Porque minha Aham. mãe é uma pessoa guerreira, religiosa. O meu pai, por ele, a gente estaria até hoje, porque meu pai é muito medroso. E quando se falava assim de ir para um Mato Grosso, Imagina, lá tem onça, imagina, tem lá tem onça, mato. tem mato, então causa uma imagem Aham. distorcida, Sim, né? sim. Mas eu enfrentei mas antes disso eu fui para uma escola do estado e fui internato. Ah, Nós fomos para lá, eu saí de casa muito cedo, eu tinha 15 anos. Então, nossa. esses dias eu estava relembrando, falei, meu Deus, eu não vi meus irmãos crescerem, porque Você eu saiu. saí com 15 anos e fui para a Escola Estadual Agrícola de Cafelândia, no estado de Ah, São Paulo, que fica vizinho de Lins, uhum. onde tinha um curso de técnico de economia doméstica, porque através do meu tio Valdivino, ele conseguiu isso daí. Por quê? Na fazenda onde a gente foi criado, ali os donos eram suíços. E eles já Ah, tinham, eles já vinham da Europa, né? Eles vieram da Europa já com essa intenção. intenção, com essa coisa de cooperativismo, de associativismo. Então você foi Eu, criada ali exatamente isso, tá vendo entendendo? isso, né? Vendo isso. E esse meu tio, então, ficou sabendo dessa escola, e nisso veio, ele conversou com meu pai, conversou com o pai de uma amiga minha, então nós íamos em 4. Eu, a Vera, minha prima, a Toninha, minha amiga de infância, que estudamos a vida toda juntas, Aham. até o 2º grau, depois que a gente se separou, e a Maria Câmara. E nós fomos para esse colégio interno. Lá nós estudávamos o dia todo. Nós Aham. tínhamos aula teórica Sim. e aulas práticas. Então a gente fez 2 cursos ao mesmo tempo. Fizemos o técnico de economia doméstica e o colegial. Ah, e era a pergunta que eu já ia te fazer, né? Essa formação, né, na economia Uhum. doméstica que você teve, aí, que foi na questão do 2º grau, né? Que você fez Exatamente. junto, né? E Exatamente. depois você foi lá para os estudos sociais e geografia. Por quê? Então, aí, continuando aquela conversa, Ah, e não só eu fui naquele momento, né, naquele ano de 74, eu sim. estudei 74, 75, 76. Aí a minha irmã já foi atrás também. No Ah, próximo 75 foi minha irmã Ivone, e no aham. outro ano foi meu irmão José Roberto, que foi fazer o técnico agropecuário. Então nós somos assim, todos técnicos, Todos todos técnicos. técnicos. E aí
durante o último ano de formados, até a gente se formar, tem uma disciplina de extensão rural. E foi aonde que desenvolveu, nossos professores era tudo do Rio de Janeiro. Que lá no Rio de Janeiro, tinha essa escola superior, nível superior, né? Agrícola. Sim. E ciências agrárias, né? Então, elas vieram, elas que abriram portas. Entendi. E elas que nos encaminharam. Para fazer que mostrou esse caminho da extensão rural para nós. Nossa. A Maria Helena, a Carmelita, professoras que nos inspiraram para fazer. Então, na verdade, foi dessa educação formal, né, que fez com que a sua profissão hoje, então, Inês. Hoje. Olha que coisa então, bonita. Então, da minha turma, eu e Ângela Maria Gavira, que era de Bilac, que ela veio primeiro. Ela veio em 77 para cá e eu fiquei em Núbia. E aí ela fez a inscrição, falou, fiz a inscrição e vai ter concurso em Cuiabá. Porque era Mato Grosso, não era dividida. Estava a divisão de estado ainda. Estava divisão. Foi em 77. Sim. Mas tudo ainda respondia em Cuiabá. Em Cuiabá, que era a capital de Mato Grosso. Imagina você sair de... Jovenzinha. Né? De lá, aí eu estava com estado 19 anos. Nossa. Eu estava com 19 anos, o que a gente fez? Foi para lá, uma mochila nas costas, calça jeans, camiseta, tênis e pé na tábua, né? Fé e coragem. E passou no concurso. Passamos no concurso. Que coisa maravilhosa, né? Olha, você que está nos acompanhando, olha aí. Imagine se lá atrás ela já teve coragem, não tinha tantas informações que nós temos hoje. Não. Então, você, jovem, que está nos acompanhando, você, pai e mãe, quando tem uma estrutura, né, bem formada, dá para pôr uma mochila nas costas, uma camiseta. Tinha formação, já tinha estudado. Inês, então com essa bagagem acadêmica, né, que você tinha, você frequentou uma boa escola, né? Foi interna, né? Foi. Você deu os primeiros passos em um Brasil que passava por muitas transformações no campo, aquela época. Imagino que você chegar às comunidades lá em 1978, exigia não só técnica, essa você já tinha, mas muita coragem. Então eu te pergunto, como foi começar na Empaer em 1978, em um período de tantas mudanças sociais e rurais no Brasil? Você enfrentou isso, não é? Enfrentei com muita coragem, com muita fé e esperança, porque eu queria a independência financeira. Opa, aí já tinha um grande motivação. Uma motivação. Mas, primeiramente, você tem que ter o carisma. Olha aí. Né? O respeito. Você chegar numa comunidade que você veio de longe e entrar em comunidades, em casas muito simples, você tem que ter a humildade de você abraçar aquela família, sabe? Porque eles te recebem com tanto amor, com tanto carinho, sim, que você sente que você faz parte ali daquela família, sabe? Então, tem que ter essa sensibilidade. A sensibilidade de você olhar ao redor como se fosse a sua casa. Entendi. Entendeu? Porque é difícil você receber uma pessoa estranha na tua casa. Sim, sim. Chegar, eu sou a Inês, eu trabalho na... Ou então querendo dar uma modificada, os costumes, Não, né? Peraí, eu tenho que respeitar aquele momento, eu tenho que respeitar aquela família, eu tenho que ver como que ela age, para depois eu transferir o meu conhecimento para elas, ou para eles. Eu poderia falar, então, que esse foi um dos maiores desafios que você enfrentou, assim, nas comunidades rurais, né? Eu fico pensando aqui, Inês, como eu já tive experiência, você que está nos acompanhando, eu já tive experiência do trabalho deles em tempo de Empaer, de aula na zona rural, né? E ajudava naquela época as escolas para ter uma horta, né? E eu fiquei lembrando agora, Inês, assim, como deve ter sido mesmo, né? Uma outra coisa que eu penso, que era a questão da responsabilidade de vocês, porque eles já chegavam profissional, né? Um doutor, uma doutora que está chegando, né, ali. E então eu pergunto assim,
Nessa fase lá, existe algum episódio assim que te marcou e que até hoje te inspira a você continuar com essa paixão por essa área? Teve algum episódio assim? Olha, Lourdes, tem tantos episódios que fica difícil selecionar um. Mas a gente vê naqueles tempos atrás a carência de conhecimento, a carência de ter uma pessoa até para conversar, porque você ser extensionista é um dom que Deus te dá. É, Inês. Porque você passa a ser ali não só transmitir o conhecimento que você tem, mas você também aprende muito com eles, Ah, é com verdade. elas. Aham. Quando eu falo eles, a A gente família aprende inteira, isso, né? né? A família inteira. Você passa a ser advogado, Uhum. padre, psicólogo, sabe? Aí quer receita, quer assim, não, peraí, eu já vou te encaminhar, vou te orientar no que você Porque tem que deposita fazer. aquela Porque confiança na deposita pessoa. aquela confiança. Quando eu Isso. passo assim um mês ou 2 meses sem fazer essa visita, o que aconteceu? Você sumiu? Não, não é que eu sumi, é que tinha outras atividades para fazer. E então é isso. Eu falar particularmente de Um episódio, um fato. episódio seria muito prejudicial, porque são tantos Aham. e todos com passagens boas ou ruins, faz parte do aprendizado. Sim, Quando você erra, você aprende com o teu erro, isso. certo? Agora, não é você continuar no erro. Você Isso. tem que... Errar é humano, como disse, tão clichê, Exatamente. mas é verdade, Exatamente. né? Você tem que se moldar. Isso. E você tem que mudar. Você sabe o que eu lembro da Empaer? Era o Luiz, Luiz ele já aposentado. Já aposentado. Na O época Moreninho. o José Alcides, José Alcides. também aposentado. O Luiz Henrique aposentado. Gilbertinho aposentado. Aí a gente vai falar. Aí tem muitos. Sabe o que eu lembro? Eu lembro falando de um fato que me marcou muito quando eu já era professora leiga, eu tinha 8ª série. Naquela época, quem tinha 8ª série já era professora, que foi o meu caso, né? E lá era água de poço. E tinha aqueles bichinhos, como é que fala? De prego? Não, como que é? Cabeça de prego. Cabeça de prego. Aí, então, nos ensinaram como que a gente devia fazer, né? Que era para pegar a água, pegar um pano bem limpinho, né? Coar e depois ferver, que lá não tinha, né? Naquela época não tinha. Aí eu lembro que aquilo chocou a comunidade, falou assim, professora, é muito cheio de coisa. Então, aí foi quando a Empaer falou com a comunidade, falando que não, que aquilo deu uma palestra explicando que aquilo era para a saúde. Aquilo me marcou muito na minha vida, aquele fato. Então acontece, né? Quer dizer, eu não tive a sabedoria daquela época de primeiro explicar, que eu acho que isso é um desafio para vocês. É verdade. Primeiro a gente tem que fazer a visita, fazer uma sondagem, um olhar. Já imaginou eu chegar e perguntar, você tem geladeira, você tem isso? Não, peraí, eu vou assustar. Ué, você tá querendo tomar minha geladeira? Ou então, a primeira coisa. Tá. É mais importante aí é mais que importante, né? Tá. Então, você tem que ter esse olhar holístico. Sim. Né? Para depois você entrar no mérito da questão. Agora você falando, me lembrou também... Nossa, para ir daqui, você dava aula no Carumbé. Sim. Pra gente ir pro Carumbé era uma tortura, né? Uma tortura. A estrada, a ponte. Era terrível. Era terrível. Mas a gente ia com alegria. Com alegria. Com alegria. Hoje você tem carro com ar-condicionado, com volante hidráulico, música. Sim. Não, a nossa música era a nossa voz. A gente ia cantando, ia com aquele calor derretendo, mas a gente ia feliz. Me lembrou também um episódio quando nós tinha um projeto, isso de estado, de microbacia. Meu pai. Então, os que colocavam na frente para abrir porteira, a gente fala assim, abrir porteira, eram as extensionistas, no caso eu, e no caso a Liliane, que era engenheira agrônoma, mas ela era de Dourados, para a gente conversar com a família. Primeiro conversar. Porque primeiro nós tínhamos que tirar
as cercas da divisão da propriedade. Nossa, Você tá entendendo? E aí, Nossa. para fazer as curvas de nível, que daí vinha uma equipe toda, né? Equipe para fazer esse Para a trabalho. pessoa entender. Para entender. Então, assim, ó, não é questão que vai tomar a sua propriedade, não. Nós tem que tirar a cerca, vai passar essa curva de nível, vai pegar de uma ponta e vai terminar na outra. Você tá entendendo? Então tem que tirar a cerca. Mas a linha de frente, que tinha que ir lá enfrentar, e Vocês. geralmente a mais brava era a mulher, viu? Ah, é? A mulher, ela é. Nós nos Aí, conhecemos, né? É e que a aí, gente fala. exatamente. Então, sentar, conversar. E nós sentamos, meu Deus do céu, Lili de Deus. E agora? Nós vamos. Aí nós fomos, conversamos. Não, não é assim, é Não. assado, tem que fazer dessa forma. E aí vai evitar A erosão. a erosão quando vem muita chuva, né? Leva todos os minerais da terra e tal. E aí a gente fazia O primeiro contato, paz. Aí depois, então, fluía o trabalho dos meninos. Mas é que nós mulheres nós falamos, né? Às vezes nosso marido ele fica mais receoso, mas a gente fala, né? Fala. A gente fala, você que está nos acompanhando e com certeza você vai falar, a gente não guarda só pra gente, né? Ô Inês, esses desafios iniciais, eu acredito que foi pavimentando o seu Sim. caminho, né? Foi. Para uma carreira com várias décadas, né? Você acompanhou de perto a evolução, né, das instituições e também viu a organização social que pôde mudar muitos destinos de muitas famílias produtoras. Como que você foi percebendo essa transição de Empaer para Agraer, a mudança na função de agente, né, de desenvolvimento rural? Teve assim uma ruptura Teve. ou foi fluindo? Mas antes de eu te responder essa pergunta, eu quero voltar àquela questão que você falou, como que eu parti para a faculdade de Sim. estudos sociais, Sim. para geografia. Aham. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Ai, que Muito, bom. muito mesmo. Aham. E eu vi a necessidade de ter mais conhecimento. Então, eu parti para fazer o estudos sociais porque estava dentro da minha área E de atuação. geografia não deixa E de a ser geografia também não deixa também, porque ela trabalha com movimentos sociais. sociais, né? E é Isso, terra, tudo, né? Isso. E também, além dos movimentos sociais, tem o geógrafo, que eu também sou formada, né? Eu sou geógrafo, mas eu não atuo na área. Aham. Que mexe com a parte do meio ambiente, Sim. da hidrografia, que eu gosto muito, da água, do meio ambiente. E então eu vi essa necessidade. Meus filhos já estavam crescendo, e aí eu já estava me sentindo assim como um ninho vazio. E aí eu tinha que preencher com alguma coisa. O que era esse preenchimento? É o estudo. Certo? Mas aí então casa as duas coisas. As duas coisas casam. A técnica, né? Lá a Sim, formação técnica, sim, mais a sim. superior. Aí falavam área. assim para mim: você vai dar aula? Eu falei: não, dar aula não está nos meus planos. Mas vai me ajudar muito no meu trabalho. E você não deixa de dar aula. Sim, eu sou uma educadora rural. Então, tá certo. voltando à questão dessa diferença. Uma ruptura, certo? Porque quando nós éramos em Empaer, nós éramos uma empresa. Então, nós tínhamos vários recursos. Nós tínhamos recurso federal, estadual, municipal. E quando passou para o Idaterra, né? Antes foi o Idaterra, que virou uma autarquia. Então, assim, foi... Aí já limita recursos. Então, eu, na época da Empaer, eu ministrava muitos cursos dentro da área da alimentação. Sim. Né? A gente trabalhou muito com a questão do processamento de derivados de leite, da soja na alimentação, do processamento da mandioca, processamento de frutas e hortaliças, e por aí vai, certo? Até os alimentos que não são alimentos, a PANCs, plantas alimentícias não convencionais, e você já comeu isso na tua infância. Você lembra da beldroega? Lembro, você lembra desse nome aí. Então, isso daí são alimentos que nossos avós, nossos pais faziam, riquíssimos em nutrientes, que foi esquecido, porque surgiram outros alimentos.
E aí tem um professor, o Valdeni Knupp, que é de Manaus, que já veio aqui na Universidade Federal e a gente estava junto para fazer esse trabalho, né? Nossa. Então é um trabalho maravilhoso. Bom, e aí, voltando lá na questão, esses recursos Foi escassando, foi, né? foi. É uma escassez. Aham. Então, hoje, para a gente ministrar alguma capacitação, você tem que correr atrás de parceiros, você tem que fazer Até toda. dificulta mais, né? Dificulta mais. Aí sempre o pessoal fala assim: ai, cadê aqueles cursos? Não só na área de alimentação, mas na área de artesanato. Eu também sou apaixonada por artesanato. Eu gosto de pintar, eu gosto de bordar. E até fui cobrado esses dias da minha netinha de 5 aninhos, que falou: vovó, você precisa aprender a costurar. Falei: eu? Quem tem que costurar é sua mãe, não. Você tem que fazer vestido para mim. Aí, ó. Tá. Mas aí, então, assim, limitou. Hoje nós temos esses trabalhos maravilhosos, mas nós temos grandes parceiros. Quer dizer, vocês precisam ir atrás de parceiros Sim. sempre quando tem um projeto. Sim. E dentro dessas iniciativas que você colocou aí, né, de transformações de alimentos, né, tem algum assim que você falou assim, puxa, esse teria que estar até hoje? Tem. Eu falo com muito orgulho de todas as minhas ações, minhas atividades. Sim. Mas essas são, assim, que marca e que estão aí. São as agroindústrias. Agroindústria. As agroindústrias. Nós aqui no nosso município, nós temos 6 agroindústrias. Olha. A primeira que surgiu, uma das primeiras que surgiram foi em Santa Terezinha, porque houve o plantio da cultura da goiaba, né? Ah, olha. E aí, a comercialização é dificultosa, e aí sobrava muitas goiabas, que estavam dando para os peixes, para os porcos, né? Porque lá tem um rio brilhante, e aí jogava para alimentação então, dos peixes. iniciou o plantio e depois... Aí a questão da comercialização, que é um gargalo, certo? Aí nós falamos assim, não, vamos fazer uma agroindústria. Então, iniciou-se com 6 mulheres, e teve assim um apoio muito grande do presidente da Fundec, o seu Reni Guerra. Ele cedeu uma parte da estrutura do Fundec, e ali começou então a agroindústria do processamento da goiaba. E até aí, hoje, até né? hoje. Então, elas eram em seis mulheres, e permaneceram 2, Sim. que são até hoje, que elas levaram para a propriedade delas. E elas... Era uma coisa coletiva. Era uma coisa coletiva. Começou como um coletivo, né? Entendi. Começou com a Meire, com a Rose, com a Ivone, com a Hilda, com a Marlúcia e com a Maria. Sim. Certo? Certo. Então, elas processavam. E quem ajudou... Porque ali eu tenho que fazer o projetinho. Tem que fazer o cadastro, tem que fazer o projeto. Aí a gente tem que fazer tudo. O início, a rotulagem, a embalagem, vou falar, o código de barra, valor nutricional. Aí ficou profissional mesmo. Aí fica profissional. Aí tem que ter o alvará sanitário, envolve mais coisas. Entendi. E isso daí ficou assim, muito assim, a gente aqui embaixo faz o grosso, né, assim, e você manda, porque lá em Campo Grande nós temos o setor de agroindústria. E aí, então, passa por esse setor de agroindústria, que vai ver se está tudo dentro das normas da vigilância sanitária e da lei. Nossa, que bom saber isso aí, que nós aqui no Hora Mais até já entrevistamos a Maria e a Marlúcia. Sim. E hoje estão numa ascensão grande, sim, grande, né? então. Mas quer dizer, a base, sim, o alicerce... O caminho das pedras foi aí, que daí veio a Luzia, que é minha amiga até hoje, também é da Empaer, mas ela é aposentada. Sim. A Luzia é uma japonesa maravilhosa, amiga minha, assim, de coração. Ela veio e ensinou como é que faz os doces em pedaço, geleias. Nós sempre trabalhamos juntas, eu e a Luzia. Sim. Uma ajudava a outra, uma era apoio para a outra. Entendi. E depois a gente tem a Jennifer, que era veterinária também, que daí já deu aquela força. Então, partiu-se daí. Aí as meninas desistiram, foram para um outro caminho, e as meninas
seguiram esse caminho. Porque elas Olha. têm uma visão maravilhosa. Uma né? visão empreendedora. Elas têm uma visão empreendedora, sabe? Então, você orienta e você tem que ver que elas andem com as próprias pernas. Eu estou pensando aqui agora, um orgulho para você de ver aonde que elas Sim. alcançaram, né? A primeira viagem que elas fizeram, que foram levar os produtos, foram para Brasília, se eu não estiver enganada. Mas para ir para Brasília, tinha que passar pela e da Terra, mudou tanto, né? E a gente fazia tudo à mão, questionário, preenchia os dados dela, tudo aquela responsabilidade de você mandar alguém para fora, e daí elas iam de ônibus ou iam de avião, sabe? Então tinha que ter tudo aquilo ali. Vinha de Campo Grande pra gente, a gente passava, pegava toda a documentação, fazia tudo legalizado certinho para elas irem participar de feiras. Nossa. Tá? Aí daí elas já têm são nato delas, né? De evoluir, de crescer. Sim. E aí depois, quando já tá, a gente tem até um patamar. Depois tá? só. Aí igual depois, pai e mãe, falta para voar. Aí depois elas já tiveram, assim, orientações de outras pessoas que melhoraram toda aquela estrutura do início. Do início. Melhoraram as embalagens, a rotulagem. Sim. Mas melhoraram, mas por quê? Porque primeiro teve o dedo da extensão rural ali. Sim. Você tá entendendo? Teve um trabalho nosso ali. É igual Aí dali, então, que você melhora. E vai melhorando, e hoje elas são conhecidas até internacionalmente. Internacional. No dia que elas estiveram aqui conosco, tinha ido para o Peru, né? Peru. Inês, você falou que além delas tem mais... Sim, nós temos aí naquela mesma época tem o do Félix, do José Félix Ramos e da Aparecida de Lourdes Lazzarini, que eles têm de processamento da cana-de-açúcar, que é a rapadura pé de moleque. Isso, certo? Lá que fica no bairro São Francisco. E ele vende também no estado todo. O Félix também é outro que caminha, como ele já foi gerente de uma instituição, né? Ele tem todo essa bagagem, né? Essa bagagem. Então, ele também flui. Só que o Félix, ele não participa de feiras. Primeiro evento que ele saiu fora foi na Tecnofan, que é um evento que é feito cada 2 anos pela Embrapa, mas em parceria com a Agraer, com outros parceiros. E aí ali tem uma praça de alimentação, onde expõe os produtos e vende. Eu falei, Félix, vamos vender. E ele vendeu, ele ficou super encantado, porque ali ele fez um bom dinheirinho. E nós temos também o Vanilton, que é do arroz. Ele planta arroz irrigado, colhe, beneficia, empacota e vende. Ele já vende para merenda escolar no programa de governo do estado, que é federal, né, também, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE. Fica no distrito aqui? Esse último? Do arroz? Aqui em Montese. Olha. Em Montese. Então, ali trabalha a família dele. A esposa, o Vanilton planta. E os filhos ajudam a colher. E a esposa, a Selma, também monta no trator e vai ajudar a colher, fica junto com ele. Nem que for servindo tereré, mas ela tá lá junto. Olha. E aí tem a filha que cuida do beneficiamento, a filha e mais outros que cuidam ali no beneficiamento, limpar o arroz, tirar aquela casquinha e tal, e daí empacotar, e é tudo também feito um projetinho, enviado para o regional manda para Campo Grande, aí tem a mão das nutricionistas, da veterinária, que daí aprova, então faz a embalagem para vender, para disputar no mercado. Olha, você vê, entendeu? Inês, você falando aí, eu chego até a arrepiar aqui, falar assim, que orgulho, né, para você. É igual a gente fala assim, quando o mestre é bom, o discípulo tem que superar o mestre, né? Então a gente vê aí que você estava junto ali no alicerce e agora eles estão alçando voos gigantes. O Vanilton foi assim, ele plantou o arroz, daí ele chegou no escritório, chegou na Agraer, e eu na minha sala, cada um tem sua sala. Aí ele falou assim, plantei arroz, e agora, o que eu faço com esse arroz? De lá da sala, eu falei, uai, vende na merenda escolar. Aí ele falou, como assim? Aí então foi onde que a gente começou a fazer todos os processos. E aí nós temos também o de mandioca, processamento da mandioca, a congelada,
que você já deve ter aqui no mercado, nós temos, né? Que é do Gessé Dornelles e do Joacir Greff, a mandioca cristalina. E nós temos aí uma que tá alavancando assim pra caramba, que é de pão de queijo e chipa, Nonato. Verdade, Que fica bem né? pertinho Bem aqui, pertinho bem aqui. pertinho. Ali trabalha. No início começou também tudo manual. O filho dele fazendo tal, e hoje ele tá assim, uma grande potência, sabe? Então tudo começa assim. É o que Tem eu que ter um falo. alicerce Tem que ter muito um bem alicerce. feito. A gente começa fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Vai aqui, vai Sim. ali, só que... Aí quando chega num patamar e você vê assim, nossa, cresceu. E agora o que eu faço? Eu não tenho uma capacitação de acompanhar. Eu empurro. Não, vamos fazer isso. O que eu posso fazer e Até vamos. aqui. Mas o que eu posso ajudar? Se tem alguma coisa que eu posso fazer, eu vou fazer. Até hoje eu vou lá, essa parte da vigilância sanitária, essas coisas é comigo. E nós estamos implantando mais duas. Uma de pamonha, derivado de milho, que fica na saída para Dourados, lá nas Irmãs. Eu vi que tá fazendo Exatamente, até ali, tá, do seu Carlos e da dona Sandra. E nós temos aqui no Canhadão da Ana Paula Gastardello, que é de temperos caseiros. Aí pra você ver, essa semana passada eu experimentei jaca desidratada. Olha. Eu levei aqui na prefeitura tinha através do CMDR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Sim. E tinha um desidratador. Tava parado. Ele é elétrico. Falei, tem isso aqui. Você quer desidratar as salsinhas? Você quer desidratar a cebola? Você quer desidratar o alho? A cúrcuma? Agora me fugiu o nome dela, mas a cúrcuma, né? Pessoal, açafrão. E então corta fininho, eu levei a apostila e ela tá estudando. E é uma menina estudiosa, e é uma menina que tem visão também. Aí vai crescer. Já vai crescendo. As embalagens dela é maravilhosa, sabe? E aí eu fui lá fazer uma visita pra gente já. Ela já tem um projeto, tem um croquis da área, aí tem que ir conversar com a vigilância sanitária e fazer todos aqueles trâmites legais que a legislação pede. Sim. E daí partir para ela. Mas ela já participa de eventos fora. Aí, ó. Ela participa, ela já vai em feiras, já foi para Bonito, já foi para Campo Grande e participa. Só que tem que dar mais uma legalizada e tudo. E era até a pergunta que eu ia fazer. Como que é a atuação que contribui essas associações? É você indo, né? E apontando caminhos. Seria isso, né? Exatamente isso. Você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você está gostando. Olha, vou dar minha mão à palmatória aqui. Tem instituição que ela falou aqui que eu não conheço. Aliás, eu conhecia, já tinha até experimentado muitos alimentos, mas eu não sabia a origem. A origem no sentido assim, como que nasceu, como que cresceu. E eu acredito que você também não. Então, e se nós estamos nesse bate-papo, eu peço para você, compartilhe esse episódio, se inscreva no nosso canal. E quero agradecer aqueles que acreditaram no nosso projeto aqui, do Hora Mais, né, Cláudio? Cláudio é meu diretor, tá ali cuidando a minha pessoa. Que quem começou o Móveis Plaza, Farmácia Econômica Popular de Itaporã, a R1 Modas, né? Ali, a Progepuram também conosco, a Farmácia Santo Antônio também. Pessoas que acreditam. E você também, se você compartilhar, você vai levar essa história tão, tão bonita e pode se inspirar também. De repente você está com uma ideia aí na cabeça, não sabe a quem procurar. Olha a Inês aqui. Procure a Inês. Oi, Inês, é muito bonito a gente ver a vida profissional, mas a familiar também é bonito. Porque traz leveza no trabalho e sabemos que para manter uma dedicação toda é preciso ter um porto seguro lá em casa, né? A sua trajetória profissional correu lado a lado com a construção da sua própria família. Então eu pergunto, como a sua família, né, seu filho, seu esposo, influenciaram nessa caminhada tão linda profissional que você tem? Bom,
quando eu me casei, já fazia 7 anos que eu estava nessa profissão. Né? Então já estava meio Eu já estava solidada, né? E eu tive, assim, uma pessoa que me ajudou muito. E o pessoal fala de sogra, né? Aham. Mas a minha sogra era uma maravilha. A Aí, ó. espanholinha, que eu tenho uma saudade muito grande dela. Já não está entre nós. Ela ó. já não está, ela já virou uma estrelinha. Sim. E ela, muitas vezes, ela falava para mim: você estudou para você fazer isso. Olha E que você lindo. você segue em frente. Você tem seus filhos, mas tem marido e você tem a mim. Então, ela foi uma das inspiradoras também. Que né? lindo. ó. Eu tenho o maior orgulho de ter tido a Dona Emília como minha sogra. Que- Sabe? Ela era fantástica. E daí veio os meus filhos. A Ana Paula, Sim. que hoje é uma baita mãe, uma baita profissional. né? Ela é advogada. Sim, é minha parceira, né? Atuante. Sim. Ela é casada com o Renan, um genro também porreta de parceiro. E tem o Guilherme, que também tem 12 anos, está estudando na escola integral, Olha. no Rodrigues Alves. Sim. Tem o Eduardo, 7 aninhos, que está no Sônia Paiva, e a Giovana, de 5 aninhos, que também estuda na escola do município, Sim. certo? E ela é guerreira, ela também tem essa visão, ela participa de conselhos, ela é atuante. Atuante. Conheço. Então, eu desejo para eles, né, muito sucesso e que Deus abençoe ricamente eles, né? Uhum. E tenho também o André Miguel, ele não gosta que fala André Miguel, mas é o André Ortega, Aham. e casado com a Carla. Ele tem 2 filhos, o André é técnico agropecuário também. Olha. Aí já puxou para o lado da mãe. o lado da mãe e dos tios. E ele também é um baita de um profissional. Sim. Gosta do que faz, né, nas fazendas, e enfim. E a Carla também é uma guerreira. Ela trabalha na área de vendas, né, numa loja de roupas. E aí tem o João Gabriel, que também está seguindo esse caminho, está estudando técnico agropecuário também no Instituto Federal em Nova Andradina. Olha que lindo. Né? E nós temos o Danielzinho, que é o nosso xodó. Danielzinho fez ontem 10 aninhos. Ele é uma criança especial, né? Tem um grau de autismo e paralisia cerebral, mas é um amor, é um anjo que veio na nossa vida para nos ensinar muita coisa. Com certeza. E aí Deus tem abençoado muito eles, e que eles cresçam, né? Dentro dos propósitos de Deus. Sim. Sabe? Porque nós só temos sucesso, temos visão de futuro, mas porque nós temos um Deus dentro de nós. Com certeza. Não é? Nós Sim. temos a nossa fé, a nossa religião. E isso é muito importante, isso é fundamental para a gente sair da tristeza, da dor. Você vê, eu fui casada há 35 anos com o Miguel Ortega. Sim. Baita de um cara, festeiro. Sim. Eu adorava tocar violão, piada, mas era um baita de um profissional, um baita de um pai, Sim. né? Um esposo. Lógico que a gente tinha as nossas diferenças. Que é normal, É né? normal. É até bom ter, senão é até bom, né? que o também, anjo do crescer. vou falar com vocês, eu também não sou aquele anjinho, não. Eu já fui muito briguenta. Hoje eu estou mais tranquila. Mas hoje o Miguel já virou uma estrelinha, assim como meu pai também, Sim. que era meu parceiro, enfim, de pesca e tudo, também já foi, né? Mas deixou um grande aprendizado. Com certeza. Hoje eu estou viúva, mas eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, Que por lindo. tudo que eu tive. Uhum. Até meus filhos falam, mãe, você vem morar comigo. Não, essa é a minha fase de vida. Então, você nasce, você cresce, você estuda, você profissionaliza, você Desenvolve. e tem isso daí. Tem uma frase que uma senhora que também me inspirou muito, que aqui
Ela também já virou uma estrelinha, a dona Catarina Brasilina de Santana. Você deve conhecer ela, de Santa Terezinha. Ela ficou viúva muito nova. Um monte de filho pequeno. E ela não vendeu a propriedade, não. Pelo contrário, ela arregaçou as mangas e foi. Ia no banco, ia na Agraer, ia na Empaero, desde o tempo de Emater, de Empaer e tal. Ela fazia os projetos, ia junto e... Você tá entendendo? Ela ia atrás do técnico, para o técnico fazer projeto, crédito rural para lavoura. E ela enfrentou isso, e ela foi educando a filha mais nova, Luzia, que era motorista, que carregava ela para todo lado. E ela faleceu faz pouco tempo, bem idosa, mas com uma mente bem saudável. Bem saudável, você tá entendendo? Então, mas ela é uma fé muito grande que ela tinha. Então, o dia eu tava assim, aí ela falou assim, você tá triste, né? Porque, eu falei, então, o Miguel faleceu, tal, essa questão de morte. Sim. Aí ela olhou para mim e falou assim, pois é, minha querida, os dois não podem morrer, né? Tem que ficar um para dar continuidade na família. Então, isso te confortou. Olha que coisa linda. Eu quero até pegar essa fala. Você que está nos acompanhando, de repente você está passando por um período de luto. Você pode até experienciar ela, salutar. Mas olha o ensinamento que a Inês pegou dessa senhora, que ela disse: os dois não podem morrer, um tem que ficar. E você ficou e deu continuidade, sim, né, Inês? Sim. E hoje a minha preocupação é meus netos. Sim. Mas vendo o exemplo da avó e da filha, porque a filha tem um exemplo bonito, né? Vão estar fortalecidos. Inês, nós estamos assim, chegando ao final da nossa conversa. Você, ao meu ver, agora vejo uma pioneira. Para mim, muitas coisas que você falou para mim, incrível, gente. Foi assim, um conhecimento. Por isso eu e meu diretor, a gente gosta muito de trazer, e é o nosso quadro, que é Vozes de Sabedoria, que a gente aprende muito. E ver uma mulher, Inês, como você, liderando processos de desenvolvimento rural desde o final da década de 70, eu digo para você, é algo muito forte. Muito. E com certeza, ouvindo tudo que você falou, abriu portas para muita gente. Exemplos que você deu foi dessas 6 agroindústrias que você mencionou aqui. Eu quero assim, perguntar para você, como que você enxerga a evolução e a participação da mulher no trabalho rural, lá do início que você começou hoje? Como que você enxerga? No início era assim muito da mulher, como em todas as profissões, é você ficar em casa e cuidar da prole. Sim. Né? Cuidar dos filhos, do marido ali. E era mais assim também de cuidar dos pequenos animais, né? A criação de frangos, né? Dos porcos. A gente fala porco, mas suíno é coisa de... Agora mas era o porco, né? Da vaquinha de leite. Sim. Era essa a rotina da mulher, né? De mexer com isso, cuidar da casa, enfim. Mas aí vai evoluindo. Então, vai chegando novas opções. E essa mulher com grandes dificuldades, nós mulheres com grandes dificuldades para enfrentar. Que até achava que a gente não precisava nem estudar, né? Que não precisava nem estudar, mas isso foi embutido na nossa mente. Sim. E para tirar isso daí, eu vejo assim, para a gente enfrentar situações novas, a gente tem medo. Sim. De enfrentar novas situações. Mas você tem que respirar fundo e pedir proteção para Deus e seguir em frente. E é isso que acontece. E aconteceu com as mulheres. Hoje elas têm acesso ao celular. Sim. Elas assistem assim, a mensagens religiosas, procuram receitas. Sim. Você está entendendo? Então, é mais uma ferramenta para elas. Né? E hoje elas foram evoluindo devagar, mas foram. Hoje, sim, elas estão discutindo... Muitas hoje são arrimos de família, exatamente, né? Tem que seguir a vida. Hoje, se um casamento não dá certo,
né? Ela não está desamparada. Ela não está desamparada. O que eu sempre digo, gente, tem o marido de vocês, ó, os homens não vão ficar bravos comigo, não. Mas é o seguinte, acompanha, verifica como é que tá o financeiro, as dívidas. Você sabe que morreu, ficou dívida, você vai ter que pagar. Tem que pagar. Né? E então, de repente acha que tem um patrimônio ali, o patrimônio responde pela dívida. Exatamente. Então você tem que estar a par. Você tem que saber como é que tá essa situação, para você não ser pega de surpresa. Sim. Certo? Porque é difícil. Antigamente, quando o marido morria, a mulher não sabia nem por onde começar. Meu Deus, que transtorno. Nossa. Não é? Sim. Aí hoje não. Hoje você tem ferramentas para você dar continuidade. Você tem o conhecimento ali em que pé que está, vai dar conta. A conversa é fundamental. Você sentar, como é que foi teu dia? Como é que tá? Deu certo lá o financiamento ou não deu? Mas tem que saber. Sim. Você tem que saber. Tem que saber. Para você não ser pega de surpresa e depois você ter que desfazer de coisas, de bens que você levou anos para conseguir. Verdade. Não é? Então foi assim uma evolução devagar, mas com responsabilidade, com sabedoria. Com êxito, né? Com êxito. Então a gente tem que ter esse parâmetro na nossa vida. Inês, olha, a nossa conversa está muito boa, mas eu quero demais que você deixe uma mensagem. Por exemplo, jovens mulheres que desejam seguir a carreira de extensão rural ou em áreas ligadas ao desenvolvimento rural. Então, mas antes disso, eu me lembrei aqui agora, Inês, você também, essa parte coletiva te faz... Você foi presidente da Casa da Amizade. Antes da mensagem, fala um pouquinho agora que eu me lembrei, só para você que está nos acompanhando, a Inês, ela foi presidente da Casa da Amizade. Como a gente conhece, onde tem o Rotra, as esposas, né, dos rotarianos da Casa da Amizade, mas não é só as esposas, pode ter mais mulheres convidadas. E você esteve nessa instituição e eu fui testemunha do trabalho tão lindo que você fez lá. Fala um pouquinho. Mas, Lourdes, foi uma experiência assim, foi pega no susto. Então, fazia pouco tempo que eu estava na Casa da Amizade. Sim. E a minha madrinha é a Helena Ortega. Sim. Né? Ela que é amiga de coração. De coração. Ela e Rubens, Rubens Sim. Ortega, voltando um pouquinho, o Rubens Ortega e o Otávio, Sim. eles foram parceiros da gente na Empire. Eles trabalharam na extensão rural. Aqui. Sim. Trabalhamos juntos. Sim. Então, são grandes amigos, né? Uhum. Tanto ele, a Márcia também Sim. fez parte, a dona Raquel também fez parte dessa construção minha, né? Uhum. E a Lena foi minha madrinha. E aí, fazia pouco tempo, isso foi em 2023 que eu assumi a presidência da Casa da Amizade. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho social, um trabalho voluntário. E a gente trabalha, viu, gente? Não? Trabalha. Tem aquela história que fala, vamos lá só para jantar, não é isso não. Não é não. Nós temos projetos sociais. Maravilhosos. Nós tem um projeto MIM, que é Mulheres que Inspiram Mulheres. Só rapidinho, um desses projetos, a coordenadora da Escola Estadual Antônio João Ribeiro, que é a Daniele Ortega, quer dizer, filha da Lena, conversou com a Lena, né? Mãe, nós estamos precisando de absorvente feminino, né? Na escola, e será que a Casa da Amizade não pode? E eu, estava como presidente, a Lena Sim. conversou, falou, não, vamos fazer. E nós somos em 23 companheiras, acho que agora aumentou um pouco mais, mas a gente reúne e discute essa ação. Sim. Aprovou, então nós... Tem que executar. Buscar recursos. Isso, nós trabalhamos, fazemos promoções para isso. Sim. E aí nós fizemos isso daí. Então a gente mantém até hoje esses absorventes na escola, semestral. Então a gente vê e fica na escola,
Não leva para casa, fica na escola. Entendi. A mulher Numa precisou, emergência. na emergência tem lá, Tem lá. certo? Outro projeto maravilhoso foi o de tampinhas, na parte de meio ambiente. É coletar as tampinhas de garrafa PET, os blister de remédio, aquelas Sim. cartelas, e juntar tudo. E nós fizemos, eu e Milena Bigatão, e Dani, acho que Dani do Marquinhos, esqueci o sobrenome. A Daniele Schultz, né? Bonini, né? É Bonini Schultz. Isso, Um negócio assim. nós fizemos palestra nas escolas, conscientizando as crianças da importância de recolher essas tampinhas. Por quê? Fica jogado no meio ambiente, chove, fica água. E é o ninho do mosquito da dengue. Então, a gente recolhendo, a gente vai levar para fazer a reciclagem disso daí. Isso daí se transforma em baldes. Se você vê essas coisas plásticas de cores, é tudo feito de tampinhas PET. Olha aí, gente, vamos voltar aqui para falar você e continua esse trabalho? Infelizmente, as crianças estão todas, agora a gente não sabe o que faz, porque o ponto de recolhimento, porque a gente tinha um ponto na escola, eles traziam de cá, pai, ó, pega, põe aqui. Então, as crianças traziam ali. Nós tínhamos vários pontos na cidade de recolhimento de tampinhas. Mas, infelizmente, aonde a gente fazia essa entrega, não recebe mais. E agora nós estamos aí com um problema, porque nós conscientizamos, fizemos um trabalho bonito e agora está aí. Mas nós temos agora na prefeitura tendo uma reciclagem, exatamente, no meio ambiente. Então a gente vai ter que conversar. Ó, Juninho, já jogando um projeto aí para você, secretário do meio ambiente. O Juninho fala, o filho de Zé Assis, né? Sim. Que ele é o secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Sim. Então tem isso aí, né? Nós fizemos projeto. E o de Blitz também, que a gente levava na Blitz, e que você sabe que faz porta de alumínio, cadeira de roda. Não sabia que pois ia daí, exatamente não. Isso, é com isso. E mechas de cabelo. A gente fez essa conscientização em algumas cabeleireiras, uma caixa, e a pessoa cortava o cabelo, doava ali. E a gente levava no Hospital do Amor em Dourados para fazer perucas. Sim. E aí tem vários projetos. Teria que fazer uma outra entrevista para você falar só disso aí. Mas, Inês, então agora eu volto no que eu falei. Se uma jovem mulher, jovens senhoras, meninas, que conselho você daria para elas? Seguir a sua profissão ou então se espelhar e ver? O que você falaria? Olha, primeiramente, você tem que gostar do que você faz. Se eu tenho uma profissão que eu gosto e me dedicar. Então, assim, dedicação, competência. Sim. Né? Saber o que você está fazendo. Exatamente. Responsabilidade. Tem que ter responsabilidade do que você faz. Organização. Então, e fé. Primeiramente, você tem que ter fé. Assim, quando eu assumi a Casa da Amizade, eu falei, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Então, é uma cobrança, porque você tem também aquela hierarquia. Sim, sim. Sabe? Então, você tem... Mas você tem que saber lidar. Tem que dividir tarefa, tem que fazer... A pessoa não tem um dom para aquilo, mas ela tem para outra. Então, você tem que saber... tem que ter essa sensibilidade de você ter jogo de cintura para você poder... Liderar. Então, olha, o conselho é se você tem que ter coragem, fé, discernimento, liderança, né? Exatamente. E amar o que faz, sabe? Amar. O amor, o amor, eu vou falar uma coisa pra você, mesmo com as diversidades da vida, mas você tem um discernimento, sabedoria, e você vai longe. Você que está nos acompanhando até agora, eu acredito muito que essa entrevista não é apenas uma trajetória profissional da Inês, vou falar o nome dela completo, da Inês Aparecida Monteiro Ortega, mas também eu acredito que mostrou para você a força como mulher da Inês, como transformou vidas e vidas em comunidades. Você viu quantos projetos aí.
Sua paixão pelo trabalho rural é um exemplo de que o desenvolvimento não se faz apenas com técnicas, mas com o coração, com dedicação e coragem. Você ouviu o que ela falou? A Inês nos mostra que a presença feminina no campo é essencial. Chamou muita atenção quando ela falou lá no começo que tinha primeiras vezes que convencer a mulher, porque a mulher é arrojada, né? Para construir um futuro mais justo, mais humano e sustentável. A sua história, Inês, é acima de tudo um testemunho de amor ao trabalho e às pessoas. Então, o nosso muito obrigada pelo seu sim. Eu agradeço imensamente essa oportunidade que vocês me deram, poder contar um pouquinho da minha história. Tem muita história no meio do caminho, mas primeiramente agradecer a Deus e agradecer os meus pais, os meus irmãos, que a gente se encontra cada 2 meses, somos vivos todos, 7 irmãos, graças a Deus, e já casados, sobrinhos, e dizer para eles, para os meus irmãos, para os meus filhos, para todos, que eu amo demais. Minha mãe, principalmente. E se você gostou, então eu peço para você, não se esqueça de dar o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe mais esse episódio. Eu te espero no próximo episódio. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia, Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.